Você já parou para pensar por que você repete, parece que sempre os mesmos erros, mesmo querendo fazer diferente? Exemplo, eu me relaciono com diversas pessoas, mas no fundo eu me sinto sozinho em todas as relações. Ou outro exemplo, eu percebo que no trabalho, em casa, na vida social, de alguma forma eu estou me obrigando a fazer coisas que eu não quero fazer. Ou outro exemplo, eu começo coisas que não termino e acabo me sentindo sempre fracassada. Esse vai ser o tema desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Ugliara, eu sou psicóloga, psicanalista e hipnoterapeuta e eu sou responsável pela clínica Espaço Redescobrir. Vamos entender por que a gente repete então os padrões. Tem várias explicações que se complementam para falar desse tema. A primeira é que desde quando a gente nasce, tudo que a gente vive, que tem algum tipo de impacto emocional ou que acontece de forma repetitiva, vai formando as nossas programações mentais. E isso faz a gente ser quem a gente é, se comportar como a gente se comporta, perceber as coisas como a gente percebe, sentir como a gente sente, é o que nos torna únicos. E ao longo dessas experiências e da formação dessas programações, quando tem emoção negativa e mal elaborada, vai acontecendo duas coisas. A primeira é que vai criando pontos de fixação emocional, vai armazenando dentro da mente emoção mal digerida e vai ficando fixações. A segunda é que a mente vai criando defesas para lidar com essa dor. E qual que é o problema disso e o que significa na prática? Bom, quando a emoção fica fixada, quando você está no presente e vivencia algo que simbolicamente remete a algum desses pontos de fixação, você vai sentir emoções desproporcionais. Sabe aquela coisa que a gente fala, nossa, não era para tanto? Ou seja, quando sentimos de forma desproporcional dos fatos algo? Então, sem contar que também quando o gatilho é ativado, a sua mente regride para o ponto de fixação mais antigo. E aí você se comporta de forma mais primitiva, ou seja, se comporta como criança ou adolescente. Você já se viu, por exemplo, tendo atitude de criança? Por exemplo, ficar emburrado, sair gritando, xingando, ficar com medo de falar, ou sei lá, poderia dar vários outros exemplos. Quem tem isso é criança, porque o adulto, quando ele tá lá na sua versão saudável, ele consegue lidar com as coisas, né? Então, até eu não tirar os pontos de congelamento, eu vou ficar sentindo em exagero algumas coisas e me comportando como criança, porque isso simplesmente foge do meu controle, pois acontece automaticamente na minha mente. Por outro lado, todos nós temos mecanismos um mecanismo que chama compulsão à repetição, ou seja, eu vou repetir sem fim os temas que estão mal elaborados dentro de mim, em situações diversas, até eu elaborar. Você já viu por acaso aquele filme Feitiço do Tempo? É um filme bem antigo. O protagonista, ele repete todos os dias o mesmo tema, o mesmo dia, até ele entender o que precisa ser entendido e mudar. Só assim ele passa para o dia seguinte no filme. A nossa mente, ela é assim. E também tem outro mecanismo de proteção, que não acaba mais, né? Outro mecanismo é que a mente, ela fica no conhecido, mesmo que esse conhecido seja doloroso. Então, por exemplo, se ao longo da minha vida eu fui tratada mal, minha mente vai me levar para situações que me tratem mal, porque mesmo eu não gostando de ser tratada mal, esse é o conhecido e é menos assustador que o novo, pois pelo menos eu tô viva até hoje e a nossa mente quer nos proteger. Percebe quanta coisa nos empurra para viver mais do mesmo? Primeiro, os gatilhos que acionam as emoções fixadas que fazem a gente sentir em exagero e se comportar como criança, regredindo para o mesmo ponto. Depois, vem a compulsão à repetição, que sem a gente perceber, a gente vai tomando decisões e fazendo escolhas. E quando a gente vê, a gente está revivendo a mesma coisa em situações diferentes até elaborar. E terceiro, ficar no conhecido é mais seguro do que ficar no novo. Eu vou trazer um exemplo para ilustrar. Pensa numa pessoa que na infância os pais não elogiavam e nem validavam e a criança, e ainda por cima ela era obrigada a fazer coisas que ela não gostava. Não queria e se sentia com muita raiva por ter que fazer e também se sentia injustiçada. Essa criança cresce,
Bom, e quando ela vai trabalhar, mesmo ela trabalhando em média de 30 horas por semana, muito menos do que a média das pessoas trabalham, ela se sente muito mal, desanimada, se sente forçada a ter que ir trabalhar. Ela está revivendo o tema da infância, de ser obrigada a fazer algo, e ela acaba sentindo as coisas de forma desproporcional e acaba agindo como criança. Quando alguém elogia, ela não acredita e constantemente ela se sente mais uma vez como na infância, sem validação e sendo obrigada a fazer coisas que não quer. Ela tenta mudar, já tentou várias vezes, mas acaba não conseguindo. Agora vamos pensar um pouquinho nos medos. Lembra do processo de compulsão à repetição, que a gente vai repetir sem fim o que não está elaborado? Então, isso se aplica aos medos também, mas só aos medos fantasiados. O que é isso, medo fantasiado? São aqueles medos que não apresentam um perigo real, mas que tiram a minha paz. Então, por exemplo, o medo de falar em público. Você pergunta para a pessoa, se você falar em público, o que de pior pode acontecer? Aí a pessoa que tem medo vai te falar, sei lá, eu vou falar bobeira, eu tenho medo que as pessoas riem. E aí eu pergunto, e se elas rirem? O que de pior pode acontecer? Aí a pessoa responde, sei lá, eu ficar com vergonha e me sentir um fracasso. Aí eu pergunto para essa pessoa, e como você se sente hoje por não conseguir falar em público? E aí a pessoa responde, um fracasso. Percebe que você já vive o que de pior poderia acontecer? Porque se você tem medo de ser um fracasso, tem algo mal resolvido dentro de você. E aí você vai lá para o ciclo que eu acabei de explicar da repetição e você vai repetir sem isso até elaborar esse medo. Então, o que temos medo, nossa mente vai nos levar para vivenciar. Para quê? Para a gente elaborar. E como resolver isso? Bom, o primeiro passo é tomando consciência. Só o fato de você estar refletindo sobre isso nesse vídeo já é um primeiro passo. Mas claro que se você sair daqui e não lembrar de nada do que eu falei, não será passo nenhum. Então, eu convido você a refletir sobre as coisas que você está repetindo na sua vida, os medos que você tem, e escreve no papel. E escolhe um deles e pega o principal, escolhe o principal. Aí o segundo passo, você pensa na sua vida, na sua infância. Como provavelmente você vivia isso, só que provavelmente de uma forma diferente, claro. Mas a emoção, a sensação provavelmente era a mesma. Depois você vai para o terceiro passo e começa a se observar. Toda vez que você perceber que está indo na mesma direção, começa a decidir fazer diferente, para começar a ir quebrando os padrões. Esses passos, se você fizer certinho e os problemas forem pequenos, você vai conseguir resolver sozinha. Porém, muitas vezes você vai precisar de ajuda externa, ajuda psicológica. Em um tratamento psicológico, o que eu faço no método de terapia que eu desenvolvi na clínica são algumas coisas. A primeira, identificar os problemas e criar uma estratégia de tratamento. Esse é o primeiro passo. O segundo, dentro dessa estratégia, a gente precisa usar técnicas de hipnose, de reprocessamento para tirar os pontos de fixação e elaborar o que está mal digerido para poder virar a página. Depois, o terceiro ponto é que você precisa desenvolver habilidades de autogerenciamento para no dia a dia, em paralelo ao que está acontecendo na sessão, seja cada vez mais fácil sair do piloto automático e fazer escolhas diferentes e ter ações diferentes e, consequentemente, resultados diferentes. Eu sou suspeita de falar, mas sinceramente, eu recomendo terapia para todo mundo, pois todo mundo tem algum tipo de problema que precisa ser resolvido de alguma forma. Fazer terapia mudou a minha vida. Se eu olho para mim hoje e para mim há anos atrás, eu percebo que provavelmente eu estaria muito mal se eu não tivesse mudado algumas coisas em mim. Aliás, se eu parar para falar a verdade, eu nem sei como eu consegui existir há uns 10 anos atrás. Depois de fazer terapia, você não vai ficar perfeito, é claro que não, ninguém é. Mas você com certeza vai se sentir muito melhor e ter muito mais assertividade nas suas escolhas e nas suas ações. Porém, infelizmente, muita gente ainda tem preconceito com terapia, ou acha que não funciona, ou acha que é muito caro, ou que demora muito. Mas olha, só na psicologia, na psicologia a gente não garante resultado. O único que eu posso garantir é que eu sei o que eu tô fazendo. E que se a pessoa caminhar junto com o psicólogo, se empenhar e fazer sua parte, o resultado muito provavelmente vai vir. Com relação a ser caro,
Se for uma terapia muito longa, fica caro mesmo. Por isso eu me dediquei tanto a encontrar formas rápidas de tratar as pessoas, para que o tratamento ficasse acessível e fosse possível da maioria das pessoas fazerem algum tipo de tratamento. Na clínica hoje, a gente tem pacotes de tratamento que você parcela e acaba pagando 200 a 340 reais mais ou menos por mês. É bem acessível. Então, se você quer mudar seus padrões, perder seus medos e ser dona da sua vida, entre em contato com a gente, que eu e minha equipe pode te ajudar com certeza.